Olá, crianças! Estamos juntos para mais uma aula de História. Hoje nós faremos a unidade 14, Indígenas no Brasil na Atualidade. Vamos ver a nossa rotina de hoje? Então, o que nós vamos estudar hoje? Na unidade 14, os indígenas no Brasil na atualidade. Nós faremos a leitura de algumas partes e vocês farão a leitura individual em casa, com calma, prestando atenção em todo o texto. Vou explicar para vocês os conteúdos e as atividades que iremos fazer. Faremos juntos a atividade 1 na página 103, a atividade 2 que começa na 106 e a atividade 3 na página 108. A tarefa, nós teremos alguns exercícios aí, eu vou fazer alguns para vocês, para dar uma ideia do que nós temos para fazer, tá bom? Não se esqueça do tira dúvidas e de fazer a correção das atividades junto com o seu professor. Vamos ao início da aula, então? Vamos lá para a nossa aula. Os indígenas do Brasil na atualidade. Nós já vimos nas aulas passadas, lá no comecinho de quando começamos a fazer a formação aqui do Brasil, que nós tivemos influência de vários tipos de pessoas. As primeiras delas, os índios, que já estavam aqui. E depois vieram os negros, os portugueses, outros europeus e mais pessoas até os dias de hoje ainda vêm pessoas estrangeiras para o Brasil. Você já pensou como é que se formou o nosso povo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Eu tenho, a minha avó paterna era indígena. O meu avô paterno tem uma mistura de italianos e negros. E meu lado materno é todo ele vindo do Japão. Então, eu sou uma brasileira nata, nasci no Brasil, fruto de várias raças aí, tá? E assim por diante, eu casei com uma pessoa italiana, então meus filhos já têm um pouquinho mais do italiano. E vocês? Já se perguntaram como é que é formado aí a família de vocês? Vamos ver um pouquinho de cada grupo que nós temos aqui na formação do povo brasileiro? Olha lá entre os habitantes do Brasil, os descendentes que nós temos. Primeiramente dos grupos indígenas. Eles já viviam aqui antes da colonização e muitos foram dominados, alguns dizimados durante o período colonial. Aqui é só algumas tribos, tá? Tupi, Gê e teve outros também. Nós também tivemos influência dos africanos, que foram escravizados por portugueses e trazidos à força para o Brasil. Aqui nós temos alguns exemplos, congoleses, moçambicanos, angolanos, entre outros. E os imigrantes, na sua maioria europeu no início, né? Portugueses, espanhóis, ingleses, italianos. Também tivemos influências de alemães, japoneses, chineses, coreanos, entre outros, porque até hoje no Brasil ainda vem pessoas de outros países, né? Recentemente, o Brasil recebeu uma boa parte aí dos venezuelanos. Vocês estão lembrados que passou na TV? Do haitianos. Então, nós ainda temos uma formação muito diversificada aqui no Brasil. Olha lá a formação do nosso povo. Nós somos um povo formado por diferentes aspectos físicos, culturais, em diversos períodos da nossa história, do passado até hoje. E das mais variadas formas e situações se misturaram e influenciaram umas às outras. Os europeus começaram a chegar, olha aqui, o século XV, que é lá no descobrimento do Brasil, né? Quando o Brasil ainda era Pindorama. E até hoje a gente recebe imigrantes, sírios, haitianos, bolivianos, entre outros. Eu já tinha citado aí os haitianos, né? Recentemente, acho que os últimos que nós recebemos em grande número foram os venezuelanos. Agora, no trocar ideias, você sabe de que povos você descende? Conte isso para o seu professor. Vamos conversar lá em casa? Pergunta aí para os seus avós, quem ainda tem bisavós, pergunta se sabe de onde vieram. Às vezes, eles não vieram agora, né? Nos avós, nos bisavós já são brasileiros. Mas pergunta se eles sabem se os mais antigos vieram de outros países. Ou então se vocês vieram de outras regiões do Brasil. Muitas vezes aqui no estado de São Paulo nós temos muita influência do Nordeste. Pergunta aí na sua família, da onde é que veio a sua família? O meu avô paterno, por exemplo, ele não era aqui do estado de São Paulo, ele era de Pernambuco.
Então pergunta aí para sua família e vê de onde vieram todos eles aí, tá? E escreva e conta para o seu professor, às vezes nós vamos descobrir coisas interessantes aí. Olha que bonitinho. Será que nós estamos aqui, ó, nessa misturinha aqui? Eu tenho um pouco dessa misturinha aqui e tenho um pouco dessa misturinha aqui também, ó, da família da minha avó, tá? Dos indinhos. Vamos lá então ao Brasil hoje. Nós temos que nos ater na Constituição de 1988. Estão lembrados que é sobre isso que eu estou falando? Então nós estudamos aí o quão importante foi a Constituição de 1988. Em relação aos índios também, porque na Constituição de 1988 é que algumas coisas foram determinadas para essa população. Inclusive, eles têm capítulos especiais que tratam só da cultura indígena. Será que é respeitada conforme manda lá a Constituição? Vamos estudar um pouquinho do que fala na Constituição sobre os índios? Então vamos lá, olha, nós estudamos a Constituição de 1988 e já conhecemos direitos e deveres dos cidadãos brasileiros. Será que ela trata bem dos povos indígenas? Olha aqui o que fala aqui, ó. Elas conquistaram maior espaço político e inclusive um capítulo específico sobre a proteção da população, sobre o direito que elas têm de manter a cultura, além de reconhecer o direito a terras por elas tradicionalmente ocupadas. Também a existência de organização social, costumes, línguas dos próprios desses povos. Além disso, os indígenas continuam vivendo em situações que envolvem injustiça. Apesar disso, né, desrespeito, discriminação, violência, como a gente vai ver também nessas aulas aqui. Então vamos lá para a atividade 1, em que fala de um trecho da Constituição relativa aos índios. Eu vou ler para vocês essa parte aqui para que a gente possa fazer as atividades, tá bom? Então vamos lá, olha, o artigo 231 é o capítulo 8º que fala dos índios, tá? Então, são reconhecidos aos índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupa, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Vou pedir para vocês grifar toda essa parte que eu li aqui, ó. Grifem essa parte aqui, que é o primeiro parágrafo do que fala sobre os índios, porque tem uma perguntinha na atividade 1 que vai pedir para você estar grifando isso. Então, o que eu estou falando de índio? Grifem essa primeira parte. Agora, o que fala no parágrafo 1º? São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as que por eles habitadas em caráter permanente e utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo os seus usos, costumes e tradições. No parágrafo 5º, é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendum, é uma palavra em latim, tem aqui, olha o que significa, do Congresso Nacional, ou em caso de catástrofe, epidemia que põe em risco sua população, ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantindo em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse o risco. É bem bonito tudo que fala na Constituição, né? E se fosse verdade que tudo aquilo fosse respeitado, nós não estaríamos vendo esta imagem aqui, ó. Esta imagem é um grupo de índios que está na Assembleia, na Câmara dos Deputados, para fazer valer os seus direitos. Vocês veem aqui o que fala da imagem a seguir, olha. Ela retrata indígenas de diferentes etnias e representantes de outras comunidades na Câmara dos Deputados em Brasília, em 2015, protestando contra a ação dos fazendeiros em suas terras e pela demarcação das terras indígenas. Vamos prestar atenção nessa data? Nós estamos falando que eles estão protestando em 2015. Peraí, mas a Constituição é de 1988, está falando que ele tem direito às terras, que não pode ser tirado de lá. E eles estão protestando porque fazendeiros ocuparam suas terras. Tem alguma coisa errada aí, né? Ou seja, a lei está sendo desrespeitada. E é por isso que eles também
criaram voz e foram lá junto com todas as etnias indígenas aí para protestar contra isso e requerer esse direito que eles têm à terra. Olha lá na atividade. Grife o trecho do capítulo 8º da Constituição que revela o direito evidenciado pela imagem. Grifar todo o parágrafo 1. Eu pedi para vocês grifarem lá já, né? 2. Quantos anos se passaram entre a promulgação da atual Constituição brasileira e o protesto indígena registrado na imagem? É de 1988 a Constituição e a imagem de 2015. Então passaram-se 27 anos entre a Constituição e o movimento indígena na imagem. Analisando o texto e a imagem, responda: os direitos dos indígenas garantidos pela Constituição são de fato respeitados? Justifique sua resposta. O fato de determinado direito estar garantido na Constituição não significa na prática que ele está sendo respeitado, né? Os indígenas têm direitos garantidos na Constituição que não se concretizaram. Um exemplo é a abertura das suas terras para mineração, invasão de agricultores ou garimpeiros. Nós sabemos que as terras indígenas são muito ricas, tá? E é por isso que tem invasões, né? Lutas e conquistas, e as lutas continuam. A conquista dos direitos é resultado da capacidade de luta e mobilização. Nós já vimos isso em várias épocas do Brasil. Da atuação deles, dos povos, e também de aliados desta causa. Particularmente foi nessa época aqui de 1988. Olha essa imagem aqui, ó. É uma imagem dos índios todos caracterizados, né, no Congresso Nacional, na época que estava finalizando aí a Constituição de 1988, e eles estiveram presentes para que tivessem realmente esses direitos na Constituição. Eu quero chamar a atenção para vocês nessa imagem e olha a vestimenta deles aqui, ó. A maioria está usando cocar, eles estão usando colares, né? Maquiagem própria dos índios, com os rostos pintados, os olhos. Mas aqui também eu tenho uma pessoa de terno. Este índio aqui, ele tá de short, que é uma coisa bem do homem branco, né? Então é uma mistura aí dos índios e os povos brancos no mesmo ambiente, requerendo alguma coisa, no caso aqui da Constituição. Olha essa outra imagem aqui de 2014, deputados federais discutindo a demarcação de terras. Observe que eu tenho índios caracterizados aqui, mas também eu tenho os homens aqui de terno, um índio aqui de camiseta. Aqui nós temos a Constituição sendo segurada pelos índios, olha, com pintura no rosto característica da tribo deles. O tipo de ornamento às vezes é diferente, porque não são da mesma tribo, né? Aqui é a semana de 1988, em que completou 25 anos, em 2013. Essa foto é de outubro de 2013. Um grupo de indígenas protestando no gramado do Congresso em Brasília, cobrando aqui o que estava na Constituição. Os direitos estão ali, mas não estavam sendo bem concretizados, né? Bom, o que eles conquistaram, por exemplo, na área da educação, que é uma coisa muito importante para os povos indígenas? Eles conseguiram o direito de serem alfabetizados por professores indígenas e de aprender, além da língua portuguesa, a própria língua. Cada tribo tem a própria língua, então eles tiveram conquistados esse direito. E também de manter as tradições, a cultura, ao mesmo tempo conseguir um domínio aí da língua deles, tá? Vamos lá para a atividade 2. Observe as imagens, essa que nós fizemos agora, das manifestações indígenas no tópico anterior e em seguida vamos responder. Que elementos simbolizam as culturas indígenas? Então, lembrado que eu pedi para vocês olhar bem as fotos lá? Olha lá os elementos que simbolizam a cultura indígena. O cocar, as pinturas no rosto e no corpo. Aponte evidência de que aqueles indígenas se relacionam com a sociedade não indígena, sem deixar de lado o simbolismo que caracterizam suas culturas. As evidências são: a reunião entre indígenas e não indígenas está num ambiente institucional, no caso eles estão lá na Assembleia, né?
e não da cultura indígena. Eles não estão lá na floresta. Os índios marcam a sua identidade por meio da utilização dos símbolos da sua cultura, adereços, pinturas, e também alguns aderem à vestimenta, né, que faz parte da cultura não indígena, no caso terno, short, camiseta. Na 2, atualmente existem 462 terras indígenas regularizadas, que representam 12,2% do território nacional. Observe o gráfico, ele mostra a população distribuída por região. Então, aqui nós temos, ó, a região sul de amarelinho, sudeste, região norte, nordeste e centro-oeste. Observaram aqui que a região norte é a maior, né? Onde concentra maior número de índios. Em que região do Brasil estão localizadas as terras indígenas? Em que região? Em todas, né? Todas as regiões têm. Olha lá, há terras indígenas em todas as regiões do Brasil. Em que região a maior concentração dessas terras? Logicamente que na região norte, porque está concentrada a Amazônia Legal. Então, é uma área de floresta maior, com certeza tem um número maior de índios. Há muito trabalho a fazer. Vamos lá, então. Nós observamos que na Constituição ela reconhece alguns direitos desses povos. Direitos que ainda faltam ser respeitados, né? Então, direitos que ainda são desrespeitados. Em abril de 2015, o líder indígena Lindomar Terena leu uma carta na Articulação dos Povos Indígenas, que é essa sigla aqui, ó, a PIB, para membros da ONU, denunciando a constante violação dos direitos humanos e territoriais dos povos indígenas. Entre as coisas que estavam lá nessa carta, eu quero que vocês grifem aqui para mim essas que eu grifei aqui, ó. O que ele estava falando lá que estava sendo desrespeitado? O que estava acontecendo nas terras indígenas? Exploração dos recursos minerais nas terras, implantação de empreendimentos como hidroelétricas, estradas, portos, hidrovias, usinas nucleares em território já demarcado, paralisação da demarcação ou anulação de declarações que estabelecem terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, ameaças, perseguições, prisões arbitrárias e até assassinatos de lideranças e comunidades indígenas que resistem e lutam pela defesa ou pela retomada de seus territórios. Eu não sei se vocês estão lembrados ou se vocês assistiram noticiários, mas não é coisa de muito tempo atrás. Algumas pessoas acharam-se no direito de matar índio, né? E botaram fogo no índio, e esse caso foi muito repercutido, porque jogaram gasolina, jogaram fogo, ele foi queimado e acabou morrendo. Então isso causou uma grande revolta na população indígena aí. Nós não podemos esquecer que os indígenas estavam aqui primeiro, né? Então eles têm que ser respeitados. Têm que ser respeitados, além do fato deles estarem aqui primeiro, pelo fato de que a Constituição garante isso a eles. E vocês viram aqui as coisas que eles leram lá na ONU que estavam sendo desrespeitadas, né? Muito sério. Existem pessoas e entidades que se indignam com essa situação desses povos, mas grande parte de proprietários de fazenda, governantes aí de estados, enxergam que esses direitos aí é um obstáculo para o desenvolvimento do Brasil. E eles defendem, por exemplo, que esses empreendimentos aqui de infraestrutura são mais importantes para o Brasil do que preservação dos recursos naturais. Então, construir estrada, hidrelétrica, rodovias, ferrovias, é mais importante para o Brasil do que a gente preservar aí as coisas naturais que o país tem. Tudo é importante, só que tem que ser com cautela, não é verdade? Olha que bonitinho aí a imagem da cultura indígena que a gente não vê aqui no nosso dia a dia, né? As pinturas de rosto que eles fazem, o uso de penas, de cocares, né? A alegria natural que eles têm aqui de viver aí em liberdade em terras deles, não é mesmo? Vamos lá para a atividade 3? Reflita com tudo que nós estudamos até agora e responda.
Como é que você explica a charge do lado aqui, olha, do índio? Pajé, algum sinal de esperança para nossa tribo? Até agora recebemos um monte de felicitações pelo Twitter, Facebook, Instagram. Isso é uma sátira, né? Então vamos lá a resposta. Embora muitas pessoas se mostrem simpáticas à causa indígena, pouco tem sido feito para que sejam respeitados os seus direitos. Manda parabéns, mas não ajuda o índio. O que ameaça a posse das terras indígenas? Acabei de falar para vocês, né? A invasão das terras indígenas com construção de hidrelétrica, construção e afastamento de estradas que cruzam suas terras, mineração, atividades extrativistas agrícolas e pecuária por grandes fazendeiros. 3. O que podemos fazer para que o direito dos indígenas à terra e à educação sejam respeitados? É uma resposta bem pessoal, mas eu estou dando uma dica aqui para vocês, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é cobrar dos governantes para que se cumpra aquilo que está na Constituição. Isso é o mais importante. Hora da tarefa. Vamos lá ver o que nós temos para hoje? A população brasileira é formada por uma multiplicidade de povos. De qual você descende? Eu perguntei isso para vocês lá no comecinho da aula, né? Então aqui vocês vão colocar a resposta. Não cabe aí no material de vocês, põe no caderno, tá bom? A notícia a seguir trata da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, que foi erguida às margens do rio Xingu e inaugurada em 5 de maio de 2016. Leia para responder as questões. Eu não vou ler inteira para vocês. Vou ler uma parte e vocês vão ler tudo com calma. Então vamos lá. Em novembro de 2015, os indígenas de toda a bacia do Xingu enfrentaram mais um momento de tensão na defesa de suas terras. Na região, pretende-se construir a usina hidrelétrica de Belo Monte, e isso significa, entre outros problemas, o desvio do rio e a consequente perda de milhares de metros cúbicos de água, o que prejudicaria a população local. Embora a Constituição do país determine e as lideranças dos inúmeros povos que vivem às margens do rio Xingu exijam, até agora não houve uma definição de quando a população a ser atingida será consultada. Essa indefinição está deixando a população envolvida extremamente tensa. Para piorar a situação, a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, mesmo antes da decisão de quando a população indígena seria consultada, deu um parecer técnico positivo em relação à construção da usina, e isso revoltou os índios envolvidos. Então vamos às perguntas. A construção da usina Belo Monte causou tensão entre as populações indígenas. Que direito constitucional estava sendo desrespeitado nesse caso? Segundo essa notícia, foi desrespeitado o uso das terras indígenas sem consultar a população envolvida, que no caso são os índios. Por que a população que será diretamente afetada com a construção da hidrelétrica ficou revoltada com a FUNAI? Ela se revoltou porque não foram consultados, né? A FUNAI deu um parecer técnico positivo para a construção sem consultar os índios. Essa foi a causa da revolta. A C vocês vão responder sozinhos. Onde estão? Você sabia que há povos indígenas em quase todos os cantos do Brasil? Por aqui, boa parte da população indígena vive em áreas chamadas terras indígenas. Em quase todos os estados brasileiros existem terras indígenas, exceto no Piauí. Vamos ver a atividade? Olha lá, pinte o mapa nos estados que existem terras indígenas. Então aqui, ó, o Brasil está todinho pintado. Eu deixei em branco aqui o Piauí, é o que vocês vão fazer aí, tá? Então, o Piauí não tem terra indígena demarcada. Vocês vão pintar todo o Brasil, menos o Piauí. De acordo com o texto, o que define um território indígena? Vocês vão responder. Esse texto eu vou ler todinho para vocês, tá bom? É índio ou não é índio? Certa feita, o metrô rumo à Praça da Sé. Eram meus primeiros dias em São Paulo e eu gostava de andar de metrô e ônibus. Vou parar aqui só para falar uma coisinha. Quem está falando isso é um índio chamado Daniel Munduruku, tá? Ele é um índio, indígena formado em filosofia, história e psicologia.
Tinha um gosto especial para mostrar-me, para sentir a reação das pessoas quando me viam passar. Eu queria poder ter a certeza de que as pessoas iam me identificar como índio. Nessa ocasião a que me refiro, ouvi o seguinte diálogo entre duas senhoras que me olharam de cima a baixo quando eu entrei no metrô. Você viu aquele moço? Parece que é índio, disse a senhora A. Parece, mas eu não tenho tanta certeza assim. Não viu que ele usa calça jeans? Não é possível que ele seja índio usando roupa de branco. Acho que ele não é índio de verdade, disse a senhora B. Pode ser. Mas você viu o cabelo dele? É lisinho, lisinho. Só índio tem cabelo assim desse jeito. Acho que ele é índio sim, defendeu-me a senhora A. Sei não. Você viu que ele usa relógio? Índio vê hora olhando para o tempo. O relógio de índio é o sol, a lua, as estrelas. Não é possível que ele seja índio, argumentou a senhora B. Mas ele tem olho puxado, disse a senhora A. E também usa sapato e camisa, ironizou a senhora B. Mas tem as maçãs do rosto muito salientes. Só os índios têm o rosto desse jeito. Não, ele não nega. Só pode ser índio. E parece dos puros. Não acredito. Não existe mais índio puro, afirmou cheia de sabedoria a senhora B. Afinal, como um índio poderia estar andando de metrô? Índio de verdade mora na floresta, carrega arco e flecha, caça, pesca, planta mandioca. Acho que não é índio coisa nenhuma. Mas você viu o colar que ele está usando? Parece que é de dente. Será que é dente de gente? Você não disse que não achava que ele era índio? E agora parece que você está com medo. Por via das dúvidas. O que você acha de falarmos com ele? E se ele não gostar? Paciência, ao menos nós teremos informações mais precisas, você não acha? Acho, mas confesso que não tenho muita coragem de iniciar um diálogo com ele. Você pergunta? Disse a senhora B, que a essa altura já se mostrava um tanto constrangida. Eu pergunto. Eu estava ouvindo a conversa de costa para as duas e de vez em quando eu ria com vontade. De repente senti um leve toque de dedos em meu ombro. Eu virei-me e infelizmente elas demoraram a me chamar. Meu ponto de desembarque estava chegando. Olhei para elas, sorri e disse: sim. E aí vocês vão responder as 3 perguntas que nós temos aqui, ó. Em quais evidências a senhora B se baseou para concluir que Daniel Munduruku não era índio? A senhora B se baseou na imagem estereotipada de índio, né? Para ela, índio olhava a hora observando a natureza, morava na floresta, caçava com arco e flecha, plantava mandioca. E aquele homem de calça jeans, relógio, camisa e sapato não podia ser índio. As outras vocês vão responder aí. Gostaram dessa história? Muito divertida, né? E isso aqui é um depoimento de um índio de verdade. O que nós vimos hoje, então? Vamos conferir a nossa rotina? Nós estudamos os indígenas do Brasil na atualidade, na unidade 14, fizemos aí as atividades de 1 ao 3, eu fiz algumas atividades da tarefa para vocês, e vocês vão fazer as outras. Não esqueça do tira dúvida e de conversar com seu professor. Essa foi a nossa aula de história de hoje, e já estamos acabando o nosso livro de história. Um grande beijo e até a próxima aula.